Muito bem, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos no mês 6 de 2021, o último mês do primeiro semestre deste ano. E, claro, as coisas estão se processando muito rápidas, né? Passando o tempo e tal. Tomara que neste segundo semestre a gente tenha aí uma visão melhor do futuro, porque ainda estamos num futuro nebuloso, há muitas coisas, muitas dúvidas em relação ao que vai ser daqui para frente, em função ainda dos efeitos deletérios da pandemia. Até porque nós sabemos muito bem que desde o ano passado, todas as medidas adotadas pelos governos estaduais e das prefeituras do país, porque eles é que são responsáveis pela administração do combate ao coronavírus, não deram certo. Então, tá aquelas tentativas daqui e dali, daqui a pouco, né, e isso está sendo recuperado pela própria Organização Mundial da Saúde, o tratamento precoce vai acabar prevalecendo, apesar da movimentação política contra o tratamento, porque, afinal de contas, o presidente Bolsonaro, lá atrás, recomendou e acertou que poderia essa ser uma saída, pelo menos para amenizar os efeitos da coronavírus. De qualquer maneira, eu quero cumprimentar o presidente dos Estados Unidos. Dr. Biden, o senhor, de repente, até pode estar assistindo o nosso programa. Cumprimentos, porque eu acho que temos que saber de onde veio este vírus. Que se não tivesse vindo da China e se tivesse vindo dos Estados Unidos, a sociedade inteira, o mundo inteiro estaria contra essa questão de encobrir os verdadeiros culpados por trazer este vírus para destruir o mundo todo, destruir as economias ocidentais, destruir vidas, milhões e milhões de vidas. Então, eu acho importante que agora o presidente democrata americano, Joe Biden, possa também investigar isso. Aliás, o mundo inteiro tem que saber isso. A economia que mais cresce no mundo inteiro hoje é a chinesa. Mas como? Não foi dali que saiu o vírus? Porque eles, como os detentores, os originários, o país que lançou este vírus no mundo todo, não tem nenhum efeito quase mortal? E os países como o nosso temos, a Europa toda foi devastada, a Itália, a França, a Alemanha. Enfim, coisas para se verificar e para esperar que o mundo inteiro, as organizações mundiais, não só a ONU, né, mas outras instituições multilaterais possam pressionar para averiguar e punir, se for o caso, a China por ter feito isso, por ter mudado completamente o mundo e da forma como ela mudou. Bom, nós começamos sempre o nosso Economia e Desenvolvimento com o chamado Momento Empresarial. E neste Momento Empresarial, Giovanni D'Agostinho, como é que está, meu amigo? Tudo tranquilo, tudo bem. Eu sei que tu trabalhou muito neste mês, né? Porque, afinal de contas, venceu o prazo dessa semana passada da entrega da declaração do imposto de renda. Como é que foi a coisa? Tem algumas coisas ainda que as pessoas que entregaram têm que estar atentas? Na vida contábil, dentro dos escritórios, todos os meses os profissionais entregam e cumprem com diversas obrigações das empresas. Quando chega ali próximo da declaração de imposto de renda das pessoas físicas, há então um incremento de serviço, né? Porque o Brasil tem muita tarefa tributária para ser cumprida, tanto das empresas e das pessoas físicas, aí, claro, especialmente ali perto da data limite aí do ajuste anual. Mais os contadores e os técnicos de contabilidade trabalham, né? Sem dúvida, eu acredito que sim, sem dúvida. Pelo menos lá no nosso escritório, sim. É uma concentração, né, de entrega de declaração, não só das empresas, que as empresas fazem mensalmente ou trimestral? As empresas mensalmente têm mais de uma declaração para entregar, independentemente da forma de tributação. E se não entregar, qual é o cuidado, Giovanni, que o pessoal tem que ter agora, a partir de agora, depois de entregar a declaração? Então, eu vim para dar uma dica para os senhores e para as senhoras acerca da etapa pós-entrega da declaração do imposto de renda, né? A gente entrega a declaração do imposto de renda e a Receita Federal ali tem uma gama de informações que já está no banco de dados dela. Então, ela faz o cruzamento dessas informações. E o contribuinte pode aferir quase que instantaneamente após a entrega da declaração do imposto de renda se houve aí alguma pendência, né? Nesse cruzamento, uma pré-malha fiscal, né? Então, eu sugiro para os senhores entrar no ECAC, pode digitar no Google, né? ECAC RFB, já vai aparecer o link lá na Rede Mundial de Computadores. Acesse com o seu certificado digital pessoa física, né? Ou então dá para gerar um código de acesso para entrar dentro do banco de dados da Receita Federal. Ali dentro vai ter um ícone que trata do processamento das declarações. Então, possivelmente ali pelo dia 10 de junho, a partir do dia 10 de junho, as declarações já estarão processadas.
e, dependendo do caso, nesse processamento pode ter ali um alerta de pendência. Daqui a pouco esqueceu de declarar uma fonte pagadora, né? Daqui a pouco já tem algum apontamento prévio do fisco acerca de uma futura malha. Então, ali é a oportunidade que o contribuinte tem de, se for o caso, retificar a declaração, né? Retifica a declaração, é feito um novo processamento e daqui a pouco o contribuinte pode escapar de alguma penalidade, alguma multa que pode chegar até 75% do tributo devido, no caso. É uma dica que nós damos para o contribuinte, esse período pós-entrega de declaração do imposto de renda. Perfeito. Além de outras questões tributárias, né, Giovanni, da questão do imposto de renda, que é muito pontual nesta época do ano, nós temos a questão envolvendo o PIS/COFINS, a questão do ICMS e PIS/COFINS. Qual é a notícia mais agora, mais atual em relação à questão? Então, no dia 13 de maio, o STF, o Pleno do STF, definiu acerca da modulação dos efeitos da chamada ação do século, que é, basicamente, o expurgo do ICMS sobre as vendas da base de cálculo do PIS e da COFINS, não é? Então, o STF definiu o seguinte, que para quem entrou com a ação antes do dia 15 de março de 2017, os efeitos da restituição ou das compensações desses pagamentos a maiores retroagem 5 anos antes da interposição, da distribuição da ação. Para quem entrou com a ação depois do dia 15 de março de 2017, os efeitos para buscar esses créditos iniciam no dia 15 de março de 2017. Então, vamos supor que o contribuinte tenha entrado com a ação no dia 15 de janeiro de 2018, vai buscar do dia 15 de março de 2017 para frente, né, o expurgo do ICMS aí da base do PIS e da COFINS. Uma outra definição importante do STF é que o valor a ser expurgado da base do PIS e da COFINS não é o ICMS a pagar, que era pretendido pela Fazenda Nacional, e sim o ICMS destacado nas notas fiscais de vendas das mercadorias, né? Então, o ICM destacado nas notas das vendas é expurgado da base do PIS e da COFINS para o fim da determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, não é? Queria aqui colocar o nosso escritório à disposição, né? Nós temos expertise no ramo do direito tributário, né? Temos advogados, eu sou advogado, e contador. Também, também temos expertise há mais de 30 anos na área de contabilidade. Então, se o contribuinte pretender fazer conosco a ação, nós começamos e terminamos. O terminar é fazer a compensação, fazer o pedido de restituição, né? Nós temos um corpo técnico que faz esse trabalho todo de aferição do crédito, de processamento perante a Receita Federal depois do trânsito em julgado da ação. Enfim, o trabalho completo para que o contribuinte tenha o bem da vida à sua disposição. Giovanni, vou aproveitar a tua presença aqui, porque nós estamos aí agora nos aproximando do segundo semestre deste ano, e a tão desejada, tão almejada, tão discutida, tão controversa reforma tributária ainda não aconteceu. Há uma informação, alguma expectativa de que ela possa vir a acontecer agora, no segundo semestre? Olha, a reforma tributária ela é urgente já faz décadas, né, da urgência. No mínimo 30 anos que tem o teu escritório. Anos, né? Eu acho que é prematuro a gente poder dizer com convicção se sai ou não é? Eu espero que saia, né? Eu acredito que tem movimentos dentro do Congresso Nacional que estão ali reverberando essa urgência, essa premente urgência de que saia do papel, né? Agora, é importante nós verificarmos qual reforma tributária que vai ser feita. Esse é o problema, né? Isso é uma outra questão. Até porque uma reforma tributária, né, Giovanni, ela depende do tamanho do Estado que nós queremos. É a mesma coisa seguinte, tu tem uma empresa, tu monta uma empresa, aí tu quer fazer uma localização física da empresa. Ora, tu vais escolher um imóvel que tenha o tamanho adequado para a tua empresa. E a mesma coisa é o Estado. Quer dizer, qual é o Estado que nós queremos? É o Estado máximo, o Estado médio, o Estado mínimo, seja lá o que for. Então, nós temos que redesenhar a estrutura de Estado que mais adequada se encontre para o que nós temos que fazer no Brasil, para desenvolver o país de maneira harmônica, com justiça social, oportunidade de emprego, enfim, e com incentivo à empresa. Então, esse é o grande problema. E a reforma administrativa, que para mim é a mais importante, porque a partir dela vem a tributária, ela está congelada também, porque a questão da reforma administrativa é tão difícil, é tão complexa, porque ela mexe nas grandes corporações.
As grandes corporações do setor público não querem. Agora, veja a missa que foi para que se tirar, aqui no Estado, se tirar a exigência de plebiscito para privatizar empresas estatais. Em termos nacionais, é a mesma coisa, até pior, que as grandes corporações são nacionais. Então é complicado, mas que nós precisamos da reforma tributária, precisamos. Silvio Lopes, o senhor quando me fez esse questionamento, eu iria complementar, né? Para a gente fazer uma reforma tributária decente, a gente primeiro tem que ter uma reforma administrativa aprovada, porque através da reforma administrativa a gente vai conseguir entender o tamanho do Estado para poder verificar a tributação para financiar isso. Para financiar o tamanho do Estado. Né? Já havia comentado numa outra oportunidade aqui no seu programa sobre um projeto de uma mini reforma tributária, porque uma reforma tributária geral vai ser difícil sair, uma reforma constitucional ampla e restrita sobre a questão da tributação, né? Mas o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional a instituição da CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que abarcaria ali o PIS, a COFINS, né, alguns outros tributos. Só que essa reforma tributária, em que pese simplificar, né, simplificar a tributação, concentrando num único tributo diversos que existe hoje no sistema, ela aumentaria a carga tributária para os prestadores de serviços. Então, é por isso que eu me referi antes, que é importante discutir qual é o tipo de reforma tributária que se pretende instituir. Perfeito. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, né? Acho que foi muito esclarecedora neste chamado momento empresarial.